Atenção! Nesse vídeo tivemos uns probleminhas com o áudio do Daigo e por isso em alguns momentos ele tá com uma voz de robô. Tá engraçado pra caramba, então levem isso como um alívio cômico do vídeo e não um erro feio e rude do editor. Fiquem agora com a super raba do Omni-Man. Na série nós acompanhamos Mark Grayson, que ele é filho do Omni-Man. Calma aí, peraí. Já falei bosta. Você falou certo. Eu tava falando certo, mas não era isso que eu queria falar, Não, mas podia ter sido assim mesmo. Calma aí. É que eu ia falar o nome do Omni-Man antes, em vez de falar o Omni-Man primeiro. Na minha cabeça que daí veio o Omni-Man primeiro. Tá. Não, fala de novo, desculpa. Vem! I'm sorry, agora vai. Na série Invencível, nós vamos... Essa cara aí agora ficou engraçado. Que cara? Fica assim. Tá, eu vou desligar minha câmera pra você gravar. Invencível ou Invincible é uma série de animação baseada nas histórias de quadrinho de mesmo nome, criado por Robert Kirkman, que também é muito conhecido na mídia por ser o mesmo autor de The Walking Dead. A série foi produzida pela Skybound Entertainment e lançada pelo Amazon Prime Video em março de 2021. Atualmente ela está na sua segunda temporada. A série ela explora uma variedade de temas como identidade, moralidade, família e amadurecimento. Apresenta uma ampla gama de personagens e cada um com suas próprias motivações e arcos narrativos, o que contribui para um enredo muito rico e envolvente. Na série Invencível nós acompanhamos Mark Grayson, que é filho do Omni-Man, que é simplesmente o maior super-herói da Terra. Ele é o mais poderosão. O Omni-Man ele não é um humano, ele é um Viltrumita. Ele é de um planeta distante chamado Viltrum, que é habitado por uma raça de guerreiros assim. Isso daí é explorado ao longo da série. No começo, no primeiro episódio, não é falado muito sobre a natureza dos Viltrumitas. Isso é uma coisa que a gente vai conhecendo no decorrer da série. O nome do Omni-Man na Terra é Nola, é a identidade secreta dele. Ele é casado com uma humana, Debbie, que é obviamente a mãe de Mark, né? No começo da série, o Mark ele é só um adolescente de 17 anos, tá lá, ele vive sob uma certa pressão que ele coloca sobre ele mesmo, porque ele, tipo, é o filho do maior super-herói da Terra, porém, embora ele tenha DNA Viltrumita, ele ainda não manifestou os poderes dele, que é uma coisa que acontece mais ou menos na fase da puberdade, adolescência, ele tá próximo disso. Então, logo no primeiro episódio, isso daí acaba acontecendo. E o Omni-Man, descobrindo isso sobre o filho dele, que começou a desenvolver, a apresentar os primeiros indícios das habilidades que todo Viltrumita tem, decide a começar a treinar o próprio filho para tornar ele também um super-herói. Pelo menos é o que a gente acha, né, no começo da série. A série conta com diversas cenas inapropriadas para menores de 18 e contém violência extrema. É bem presente nos episódios, assim, é bem gráfico e também tem muitos palavrões. Ela também busca fazer algo que virou febre atualmente nos tempos atuais, que é desconstruir o gênero. E o que faz essa narrativa ser tão interessante é o fato de não deixar as coisas preto no branco, pois a maioria dos heróis possuem tons de cinza em suas personalidades, e que se distancia muito e até contradiz um pouco daquela noção costumeira, meio que o que a gente pensa, o que é o ideal de ser um super-herói, né? A série também traz várias referências a personagens conhecidos do gênero de super-herói ao longo dos episódios, e não só personagens, como conceitos e até clichês que costumamos ver frequentemente nessas produções. E a forma que o roteiro apresenta isso na história é de uma forma bem madura e às vezes até perde aquele clima ridículo de super-herói que a gente costuma ver, né, em filmes e séries e tal. Você sacode demais sua capa, Batman. Não é nada,
E falando dessa vibe meio ridícula, dessas cores vibrantes que são presentes em histórias de heróis, a série ela carrega muito isso, ela traz muito esse estilo de super-herói cafona, que era muito presente nos quadrinhos da Era de Ouro, né? E isso traz uma vibe bem alegre pra história, e de certa forma isso serve como um contraste também pro tom maduro que a série apresenta, né? Outro ponto interessante da série, obviamente, é a animação, né, que é muito bem produzida. O estilo da animação segue meio que aquele estilo clássico que a gente é acostumado a ver em obras norte-americanas, que eles buscam por respeitar assim as proporções, né, de anatomia, essas coisas. Claro que em algumas situações acabam extravasando, né, porque é um universo de super-herói. Obviamente coisas fora do comum vão aparecer, né, nesse tipo de narrativa. Só que eles não tentam uma forma totalmente assim, bem detalhada, assim, realista. Eles conseguem dar uma simplificada que acaba sendo interessante. E os animadores, eles são muito hábeis nas cenas de ação. Eles conseguem realmente passar a intensidade daquilo que está acontecendo na cena. Que imagino que não deva ser uma coisa muito fácil de produzir, assim, né? Porque Invencível tem cenas de luta muito bem elaboradas, assim, você consegue sentir a presença dos personagens, assim, você consegue perceber a intensidade dos poderes deles nos movimentos que os animadores colocam neles, assim, em cena. Não só na parte visual também, como na parte sonora também, que casa muito bem com a ação que está acontecendo na cena. Eles sabem também trabalhar bastante a questão de cores, assim, eles conseguem variar bastante, assim, a paleta de cor usada para transmitir aquela emoção que eles pretendem transmitir pela cena. A gente vê isso em diversas situações, por exemplo, tem uma cena que a gente não vai dar spoiler aqui, mas que ela é muito bem feita, que é a cena que a gente vê o Omni-Man usando um grande potencial, assim, que a gente vê o Omni-Man usando uma grande porcentagem do seu poder, assim, você vê o estrago que, tipo, ele faz com aquilo lá. É uma coisa que a gente percebe, assim, em filmes de super-heróis, por exemplo, os da Marvel, os da DC, não a parte da DC que é mais para adultos, né, mas a parte mais blockbuster, assim, do universo, né, que os super-heróis, você não consegue ter a totalidade do quão grande pode ser o poder dele, porque eles acabam sendo limitados por uma classificação indicativa tal, que os filmes são restritos, né? Mas quando você tira isso, você coloca qual que seria o efeito daquele poder no mundo real se fosse usado com aquela intensidade, isso acaba sendo muito bem interessante. É tipo uma coisa que acontece no The Boys, né? A gente consegue ver bem isso daí. Tem muita similaridade com The Boys. Sim, e Invencível, como segue a mesma pegada, assim, de ter ser bem violento, então tem essa similaridade interessante entre as duas. Mas eu ainda acho, agora que você mencionou The Boys, ele é tipo aquela violência mais escrachada, assim. Sim, tipo, mais do que Invencível. O Invincible, por mais que ele seja adulto, eu acho que a principal função dele é meio que desconstruir os super-heróis mesmo. E o Robert Kirkman faz isso, assim, muito bem escrito, assim. Ele constrói esses personagens de uma maneira muito interessante, porque a mesma parada que ele faz com The Walking Dead, que tipo é pegar o mundo pós-apocalíptico e meio que usar isso de pano de fundo para escrever melhor a humanidade, o quão a humanidade é corrompida, ele faz isso com super-heróis, tipo, aquela ideia de super-herói, tipo, bonzinho, que sempre vai lá, tá lá para defender as pessoas, isso não existe nesse mundo, então é bem legal essa forma que ele usa o tema de super-heróis como pano de fundo pra construir essa história. Eu acho bem interessante isso daí. É uma parada que é bem mais madura, assim, porque se você for ver bem The Boys, é mais aquela parada meio esdrúxula, né? Sim, tem isso. Eu também tive essa impressão. O Invencível, eu até percebo, assim, que quando eu fui assistir, eu imaginei que ia ter bastante cena, assim, de violência, né? Obviamente, até porque, pelo que já tinham falado, mas eu não achei, tipo, muito gratuita as cenas de violência que tem. Eu achei que elas eram bem colocadas, assim, na cena, porque eram momentos que pediam realmente aquele choque, assim, no espectador. Sim, de fato. Bom,
a série, ela conta com muitos personagens marcantes também, né? E sem sombra de dúvida, isso serve como um tempero especial pro enredo, que é incrivelmente bem escrito pelos roteiristas. E a gente listou aqui alguns personagens que a gente acha interessante falar, assim, pra, assim, meio que apresentar pra vocês, pra meio que vocês também terem vontade de assistir a série, né? Um personagem que eu gosto bastante é o Cecil Stedman. Ele é diretor da Agência de Defesa Global e ele é meio que tipo uma fusão de Nick Fury com Amanda Waller, assim. E ele é aquele tipo de cara que, tipo, ele é aquele engravatado, assim, tipo, que à primeira vista você pensa, assim, que ele é um cara normal, mas, sei lá, ele tem uma vibe muito esquisita, assim, tipo, a aparência dele, assim, você, na hora quando você bate o olho, assim, você começa a ver ele mais vezes, você pensa assim, mano, ele parece ser um engravatado simples, mas não, tipo, tem muito mais coisa nesse maluco aí. Ele é um tipo de cara que, sei lá, tipo, não dá pra confiar muito, sabe? Tipo, ele é do tipo de pessoa que ele faz tudo quanto é coisa pelo bem, assim, da agência ou da América. É um cara nessa vibe, assim. Eu acho muito interessante a forma que eles escreveram esse personagem pra série. Eu não sei como é nos quadrinhos, porque eu não cheguei a ler, mas é isso aí. Sou matador de onça, né? É a verdade, não minto. Outro personagem interessante também é Allen, o Alien. Eu não vou falar exatamente qual que é o objetivo desse personagem, porque eu acho que quando você descobre isso assistindo a série, é uma cena muito hilária, então fica um incentivo aí pro pessoal que ainda não viu e quiser assistir a série. Mas basicamente é um personagem que ele acaba cometendo um equívoco numa missão que ele tinha e ele acaba se tornando uma espécie de amigo, assim, do Mark. O visual dele é bem interessante, assim, é um pouco até cartunesco, assim, o estilo dele, porque ele só tem um olho, assim, e a cara dele é feita de uma maneira meio que engraçada, assim, você já não leva ele muito a sério, assim, pelo visual, assim, mas é um personagem super forte. Sim, e é um alívio cômico bem interessante. E muito carismático ele também, depois quando aparecem mais interações entre ele e o Mark, principalmente. Muito bem. Eu sou um avaliador da coalizão de planetas. Um outro personagem que eu gosto muito, na verdade são dois, né? Que são os gêmeos Bowlers. Tipo, mano, é muito engraçado a concepção desse personagem. Eu achei muito criativo. Tipo, são dois gêmeos que, na verdade, não são gêmeos, né? Pois é apresentado que um é clone do outro. Só que o telespectador não sabe quem é o original e quem que é o clone. E aí eles vivem tretando pra saber quem até eles não sabem quem é o clone e quem é o original. E isso é muito interessante, porque, tipo, mano, faz com que os personagens sejam bem criativos. E a forma que os roteiristas inserem eles na história também, eles... no primeiro episódio eles aparecem lá e aí os guardiões globais lutam com eles, aí eles já são presos, mas aí você pensa que eles só são uns bandidinhos furreca, mas não, tipo, eles estão, tipo, presentes na série inteira e, tipo, tem muitos desdobramentos ainda, então eu acho muito interessante como que eles são inseridos na história e, tipo, são alívio cômicos incríveis também, a gente acha eles muito engraçados no decorrer da série, assim, é muito legal a adição desses dois personagens. Hoje, estreia de Glória Pérez, a nova novela das 8, O Clone. Outro personagem bem interessante também é o Damien Darkblood, que é uma espécie de demônio, assim, foi claramente inspirado no Hellboy visualmente falando, né, principalmente. Na personalidade dele a gente consegue também notar traços de personagens do estilo Rorschach, por exemplo, do Watchmen, que ele tem uma pegada bem investigativa, assim, ele tá determinado, assim, a descobrir a verdade, custe o que custar, é uma coisa que a gente via bastante isso daí no Rorschach do Watchmen, e tá presente nesse personagem também. E é um personagem também bem misterioso, assim, porque apesar de você saber das ações dele, porque você acompanha, assim, na série, você não sabe muito bem qual é o real objetivo dele, por que ele faz o que ele faz, e isso daí é bem legal. Sim, de fato.
Bom, a próxima, tipo, não tenho o que muito falar sobre ela, é que eu achei interessante mais o conceito do poder dela, que o nome dela é Kate, e o nome dela de herói é Duplicate, porque ela duplica, esse é o poder. Mas é muito interessante, eu achei muito foda, e tipo, ela tá inserida com os protagonistas, assim, na primeira temporada ela não mostra, assim, não tem um momento, assim, muito memorável dela, mas eu imagino que seja uma heroína que, tipo, para as próximas temporadas tenha mais destaque, assim. Mas eu só comentei pelo fato do trocadilho mesmo, que eu achei sensacional. Uma outra personagem interessante é a menina monstro, que, como o próprio nome sugere, ela tem a habilidade de se transformar em borboleta, zoando o monstro, né, obviamente. Que cara mais engraçado. Mas com o efeito colateral de que a cada nova transformação que ela faz, ela acaba ficando um pouco mais jovem, assim. Sim. Então, apesar de ela já ter mais idade do que ela aparenta, isso daí acaba sendo incômodo pra ela, porque ela não gosta muito de parecer ser mais jovem do que ela realmente é. De fato. A idade mental dela não acompanha o que aparenta. Eu acho muito legal essa... histórias que fazem isso, né? Tipo, dão um poder pro personagem, mas um efeito colateral também, junto com esse poder. Eu acho muito legal. E o personagem tem que, tipo, meio que lidar com isso. É muito interessante. E essa personagem é um exemplo claro disso. Eu acho muito da hora. A personagem da Menina Monstros carrega elementos que a gente já viu em obras como o clássico, né? Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E a gente vê também isso daí que no próprio personagem do Hulk, né? Mas aqui no Invencível, o poder dela, essa dualidade, assim, entre a menina e o monstro, é feita de uma maneira diferente, assim, porque ela não tem um exato conflito com o fato de ela ser um monstro, é mais pela questão de ela aparentar ser jovem. E um outro personagem que eu acho incrivelmente foda e é um dos meus favoritos da série é o robô, né? É um personagem muito interessante, porque ele sempre te faz questionar sobre a sua real intenção, assim. Tipo, aparentemente ele é apresentado como um robô comum, assim, você até não dá nada pra ele, você pensa que é tipo uma simples máquina, assim, mas aí com o tempo você vai descobrindo mais coisas sobre ele, e no final, assim, tipo, entrega uma parada que assim, você não espera sobre ele. Então é um personagem que, quando você começar a assistir a série, preste mais atenção nele, que é um personagem que vai te surpreender bastante. Me surpreendeu, eu achei ele muito foda. Outra personagem interessante também é a Eve Atômica, né? Que ela tem a habilidade de manipular a matéria a nível molecular. Atômico, né? Quero dizer, o nome dela. Eve Atômica, senão seria Eve Molecular. Enfim. Mas é uma personagem interessante, tanto visualmente, assim, porque contrasta bastante, assim, a personalidade dela com o visual. Conforme a série vai passando e a gente vai conhecendo mais camadas da personalidade dela, é bem interessante ver o desenvolvimento dessa personagem também. E um último personagem, né, é o Battle Beast. E, assim, é um personagem que ele só aparece em um episódio, pelo que eu me lembre, mas é interessante falar aqui sobre ele, porque, tipo, é um alien bombadão, meio fera, humanoide. E até agora, ele se mostrou um personagem incrivelmente poderoso, cara. Muito forte mesmo, assim. Quando ele aparece lutando, tipo, ele arrebenta todo mundo, ele é muito foda. E, assim, tipo, a primeira vista, assim, quando eu vi a luta dele, eu pensei assim, caramba, mano, uma luta dele contra o Omni-Man vai ser foda, hein? Porque de todos os personagens que mostrou ali, ele é o que mais, assim, aparenta ser muito forte, assim, sabe? Quem é o próximo? Joel! Vale também mencionar como a série traz claras referências, assim, a personagens que a gente já conhece, assim, em outras obras, né? São, por exemplo, o caso dos Guardiões Globais, que são uma clara referência, né, à Liga da Justiça. Se você pega lá, você consegue até fazer um link de um herói deles lá para um herói da Liga. Por exemplo, o Vento Vermelho equivale ao Flash e tal, né? Aquele lá que eu esqueci o nome lá, que equivale ao Batman. Eu não lembro o nome do maluco lá. Ah, eu também nem lembro, mas eu sei qual que você tá falando. Parece o Pantera Negra, né? Só que ele tem capa. Isso, tem essa parada, assim. Sim, de fato. Os Guardiões Globais, eles são legais, mas, assim, se a gente falar muito deles, a gente vai entrar na zona de spoiler, então é melhor não. Só assistam.
Bom, então é isso, né? Já falamos aqui do Invincible e fica a dica aí pra você assistir. É uma série bem famosa, assim, imagino que uma grande maioria de pessoas que curtem esse gênero de super-herói já tenham assistido. E mais pra frente a gente pretende falar mais sobre os episódios, mais focado no enredo mesmo, com spoilers. É mais legal. A segunda temporada que a gente ainda não acompanhou, né? Então é isso. Se inscrevam, por favor. Precisamos. Estamos passando por necessidades. Dá like. Compartilhe. E comenta aí o que você achou de Invencível, caso você tenha assistido já. Só não dá spoiler aí pro pessoal. Ou dá Nem também. pra gente, né? Porque a gente não assistiu a segunda temporada. Não, brincadeira. Não deem spoilers. Mas comenta aí o que vocês não é acharam. legal. É isso. Até mais.